Olá a todos, tudo bem? Mais um papo para me ajudar a lapidar minhas habilidades aqui com o querido, grande mestre Aloysio. Obrigado demais, Alô, por estar aqui no nosso Strategies Revival para revitalizar as habilidades do estrategista Rafa Castro e também daqueles que estão interessados e que assistem a gente agora. Obrigado demais pelo tempo, pelo papo. Imagina, eu que agradeço, Rafa, a oportunidade de conversar com você e compartilhar aí um pouco do pensamento, um pouco da minha trajetória com todo mundo. Acho que não é uma referência, assim, um role model para todo mundo, mas é sempre bom saber por onde passaram as pessoas e que a gente pode aprender com o caminho dos outros para traçar o nosso próprio, né? E começando por aí, me conta um pouco do seu caminho, sabe? A tua carreira, como é que você definiu que queria ser estrategista, planejador estratégico? Qual foi os pontos que você mais gostou da sua carreira, os aprendizados e o que que continua, sabe, das habilidades de planejamento, o que que continua hoje, o que que a gente precisa lapidar? Eu, no caso, preciso lapidar, mas começa pela carreira. Muitas perguntas numa só, né? Deve ter umas cinco Desculpa. aí já. Eu vou usar, cara. Vamos fatiar esse Preciso melhorar abacaxi. isso já. Começando do início, né? Eu não sou um planejador ou estrategista, que eu acho que a gente vai conversar sobre isso um pouco para na frente, mas é típico, né? Porque eu nasci na profissão no momento que ela quase não existia, na verdade, né? Eu comecei isso lá no final dos anos 90, começo dos anos 90, então faz bastante tempo, em que no Brasil não era muito comum, assim, já existia o planejamento lá fora, mas eu comecei na mídia, não se falava em planejamento, né? Eu comecei na faculdade, fiz uma faculdade de comunicação social lá no Rio, e aí eu tinha que escolher uma das vertentes, uma das verticais dentro de agência, e na minha cabeça começou a vir mídia, que eu conheço. E aí comecei a trabalhar com mídia, né? Consegui um estágio, né? Lá naquela época, como agora, é difícil conseguir, tive a sorte. Não vou entrar nesses meandros, mas consegui. Comecei a trabalhar em mídia, comecei a fazer pesquisa de mídia, depois fazer planejamento de mídia. Ainda num tempo que se usava máquina de escrever para poder fazer planos de mídia. Existiam secretários que batiam todas aquelas planilhas lá. Mas vamos lá, deixa isso para outro momento. Mas nessa aventura barra, né, nesse começo de carreira, eu já tinha uma preocupação intuitiva de fazer planos de mídia que discutia um pouco o consumidor, contexto de mercado, contexto de concorrência. Então, eu já discutia tudo muito, uma visão muito ampla. Até que o dono da agência, né, era uma agência nacional, que depois foi comprada, né, falou assim, você vai fazer planejamento. Ele que falou para mim, falou assim, o que que é isso? Mas o que é essa história de planejamento estratégico? Aí, então, depois, a partir dali, muito empiricamente, né, muito sendo autodidata, eu fui aprendendo, começar a entender o que, que ia se fazer. Então, eu comecei, não porque eu fui atrás, mas porque meio que a oportunidade caiu no colo mesmo, né? Mas aí eu me encontrei, na verdade, né? Aí eu vi que o que fazia sentido o meu trabalho, né, que eu comecei a fazer ali, que já fazia na mídia, abandonei, né, o pensamento de mídia, isso foi há alguns anos, né, que eu de pesquisa de mídia, diretor de mídia, de planejamento. Eu trouxe também para o meu pensamento mesmo dia a dia de planejamento estratégico e aí fui aprendendo, fui começando a fazer e aí fui evoluindo, lendo, praticando, aprendendo com os outros, com o trabalho dos outros e foi uma curiosidade mesmo. Então, na faculdade nem existia essa disciplina, né, essa matéria, e muito menos no Brasil como um todo. Então, esse foi meu começo, né? E dali, né, daquela agência que depois foi comprada pela Standard Ogilvy Mader, que depois virou só Ogilvy, mas aí a partir dali eu comecei a entrar no departamento de uma agência maior, né? Que aí comecei lá no Rio mesmo, e estou falando do Rio de Janeiro, tá? Não estou falando aqui de São Paulo, não. Aí depois, dentro da Ogilvy, que depois de um tempo eu vim parar aqui em São Paulo. E aí, né, interessante foi que né, a partir dali, comecei a trabalhar ali, na, depois dessa agência que chamava Denison, uma agência brasileira, depois virou uns anos, né, ela teve uma trajetória ainda independente,
Aí depois, né, a Standard Organic comprou a Denison São Paulo, que o Sérgio Amado era presidente, e aí eu fui junto com a Denison São Paulo para, né, dentro da Standard Organic lá no Rio. Aí, começando com o meu trabalho lá, eles estavam mudando aqui em São Paulo a área de planejamento também, a área de estratégia que existia, que até falo como era, um pouco sobre a evolução da disciplina, porque eu acompanhei como testemunha, não só ocular, mas testemunha participativa, um pouco dessa evolução desse tempo para cá, né, como que eram os planejamentos das agências, mas a partir dali eles me chamaram para poder aquele trabalho que eu fazia no Rio, começar a fazer em São Paulo também, comandar a área de planejamento, que era uma posição de direção nacional da área de planejamento da Standard of Media, que depois virou Ogilvy. E aí, por isso, nesse tempo aí, passei uns 8 anos lá, mais ou menos, nessa história toda, comandando, começando uma área que depois acho que também é interessante, você perguntou de pontos destacáveis, né? Acho que esse é um dos pontos destacáveis, tanto, né, como em todos os quatro, não quatro, né, os três trabalhos anteriores a esse que eu estava nesse momento, na Dentsu, mas os três anteriores eles começaram o planejamento praticamente do zero, né? A gente fala hoje do planejamento da UG, depois da Macan, mas e na própria minha agência que não existia, na agência original, foram momentos interessantes que eu passei com grandes construções aí mesmo, né? Lá na Ogilvy, né, falando já pulando para cá. Se eu começar a falar, Rafa, eu vou falar eternamente, né? Por Sempre as favor. pessoas gostam de Isso. falar, gostam de falar de si mesmo, né? Então, por isso a gente não para, então vai me parando. Mas, né, voltando aqui para Ogilvy, quando eu cheguei na Ogilvy em São Paulo, nesse momento, para cá, né, existia eu praticamente lá no Rio e uma pessoa que cuidava de pesquisa. E aqui em São Paulo, praticamente uma estrutura, não existia uma estrutura de planejamento naquela época muito grande. Existia o Luiz Cama, ele cuidava disso junto com uma área de pesquisa maior, né? E por que a área de pesquisa? E normalmente naquela época, até depois falo um pouco mais sobre essas evoluções, mas as áreas de planejamento em agências se confundia muito com pesquisa, porque os clientes não tinham área de pesquisa. Então, era um serviço que a agência cobrava e prestava para os clientes. Então, tinha uma área de pesquisa muito grande e até parte de um pouco dessa grande, não digo antagonismo, mas grande relação conflituosa que o planejamento desenvolveu com a criação foi um pouco daí, porque né, na agência, naquele momento, os planejamentos que se confundiam com pesquisas assim, titulavam muito a sua voz do consumidor dentro da agência. E essa voz do consumidor vivia reprovando roteiro, reprovando campanha, porque eu fui lá, falei com o consumidor, essa campanha não está boa. Então, aí, a partir daí, começou um pouco, também, não sei se foi o único, né, na minha visão, não foi um único elemento, mas foi um dos que ajudaram bastante. Mas, né, voltando lá no início, então, quando começou essa área, era eu, né, cheguei aqui em São Paulo, junto com a Gabriela Soares, que na época era uma supervisora de atendimento, hoje ela é VP da Talent, e a gente começou, né, a trabalhar junto, e a Paula Riso, que também era uma assistente que tinha migrado na área de pesquisa para planejamento. Então éramos nós três. Depois passaram-se uns anos, né, isso para trabalhar com clientes enormes, né, como a Unilever, que é um dos principais clientes de lá ainda até hoje, e entre muitos outros. Começou assim, né, e aí começamos nós lá a trabalhar, a desenvolver a área, dando um pulo no final. Quando eu saí de lá para Macan, nós já éramos quase 40 pessoas, porque foi um dos primeiros planejamentos integrados do Brasil na época. Porque aí a gente começou não só fazer planejamento de comunicação marca, tinha um momento em que a internet estava começando a surgir, né? A org interage foi estabelecida, ativação, né, também, né, promoção, um pouco de CRM, então a gente começou a fazer um trabalho lá integrado mesmo. Dentro da área de planejamento, não era só planejadores de comunicação, de estratégia de comunicação, também tinha várias vertentes ali já dentro. Então essa foi uma das primeiras áreas que eu tenho notícia, pode ser que existisse outra na época, que nós estamos falando aí do começo dos anos 2000 já,
que foi formada e eu tive a honra e a oportunidade de exercer, né, exercitar esse músculo de uma visão holística de comunicação, não só trabalhar briefings de comunicação e o briefing para a criação, mas também, né, como se desdobra isso em várias vertentes, várias disciplinas de marketing e de comunicação. Então, isso foi interessante lá no começo e foi um dos momentos interessantes da minha carreira. E outro momento interessante, voltando nessa, que eu acho que é, não sei se por sorte, característica ou provocação, talvez seja um pouco dos três, das três, de também na Macan foi muito parecida a história, né? E a Macan, na época, quando eu fui para lá, era uma agência que estava se reformulando também, como foi a reformulação da OGRI, que a chegada de Sérgio Amado seu time de confiança que levou a essa reestruturação. E na Macan, a mesma história. Depois de 30 anos de liderança, eu esqueci o nome do diretor naquela época, também estava no momento de buscar novos caminhos. Aí mudou-se a liderança, a presidência, e chegou lá eu também, né, sozinho, e aí fui eu sozinho mesmo, né? Não existia um planejamento, também existia um pouco de pesquisa, não existia uma área, existia dentro das áreas de business units, né, que é os núcleos de atendimento, uma outra pessoa com mais vocação de planejamento, mas não tinha uma estrutura de planejamento formal. Tanto é que eu vi o trabalho da Macan naquela época, lá, e falei assim, esse lugar que é o último lugar do mundo que eu gostaria de trabalhar e fui lá para e fui depois para lá para queimar a minha língua, mas foi um momento de reestruturação, de novo começar a criar algo e colocar sua marca, seu DNA ali. E também de novo aí cheguei lá nesse momento. E aí começamos, né, a primeira pessoa que eu contratei uns meses depois que eu cheguei foi o Caio Dolan. E aí hoje também lidera uma agência, passou por vários lugares. E logo depois, em seguida, veio a Débora Anitta, que você conhece bem. Então, a gente trabalhou lá, foi um DNA barra, né, os vírus do bem, que começou a propagar, né, o pensamento estratégico dentro da Macan, que na época já era, né, hoje ainda vai e volta no ranking, mas por muito tempo era a agência número um no Brasil, que viveu muito tempo sem. E aí, de novo lá, né, de novo, no mesmo caminho da Ogilvy, quando eu deixei a área de planejamento para poder assumir uma lá na Macan, para ficar dentro da Macan mesmo, uma outra posição, que até falo um pouco daqui a pouco, mas a gente também era perto de 40 pessoas. Também, de novo, porque não é pelos minha careca reluzente que o departamento cresce. Claro que é pelo valor que a gente aporta, o valor que nós fomos agregando no trabalho, no crescimento da agência, no crescimento do cliente, que foi então possibilitando né, que a agência em si, né, que a área dentro da agência fosse valorizada e crescendo a cada vez mais. E a partir dali, de novo, aí eu cheguei teve um momento que eu saí da posição de comandar a área, quando a Débora assumiu, mas eu fui cuidar um hub barra, né, quase uma agência à parte, que era como Elfa Macan, que é dedicada à Chevrolet no mundo, né? A GM ela promoveu uma concorrência global, porque ela existiam várias agências criativas cuidando da marca Chevrolet. Eles unificaram numa só, que foi eleita a Macan, que aí a Macan criou, né, como começou essa na moda barra tendência de focar o atendimento dos clientes, não deixar eles fragmentados dentro da agência, de criar hubs, né? Que aí a WPP, várias outras empresas hoje, várias outras redes, usam muito esse modelo para poder conquistar grandes contas globais. Esse foi um dos primeiros. Então, fui lá cuidar da Commonwealth para cuidar da South America, né, da área Chevrolet, e também, nesse momento, no primeiro instante, eu tive uma posição global também, porque aí eu trabalhava junto com Detroit, para né, a marca Chevrolet, cuidando dos mercados internacionais que não eram os Estados Unidos, porque também eles buscavam isso muito espertamente, muito sabiamente, porque um americano, né, sempre ditando regras para um tailandês, para um alemão, sempre é mais difícil, né? Então, quando é uma pessoa do terceiro mundo, de uma modéstia, não, do terceiro mundo, não, um país em desenvolvimento,
tem outra habilidade, tem outro traquejo para lidar com culturas diferentes, então também tinha essa posição lá no começo, né, lá da Commonwealth lá. E também South America sempre estive, mas depois teve de novo uma reorganização da Commonwealth, e aí eu fiquei só com South America, e essa posição deixou de existir porque acabou, a Chevrolet saiu da Europa, começou um pouco na AGM a enxugar o negócio, né, para poder gerar mais eficiência, então como fazia muito mais sentido essa posição, eu continuei como South America. Aí fui parar na Dentsu. De novo, não era para começar um departamento, como fomos outros, mas para poder começar um trabalho de integração de empresas e de áreas estratégicas, né? Porque você trabalhou, acho que um momento lá, Sim. não sei se exatamente esse momento que chegou a ter 16, 14 agências diferentes lá. Nem todas elas eram agências especializadas, muito em serviços de marketing ultra segmentados, como dados, mas algumas dessas 14 tinham salários de planejamento também. Então, cheguei lá um pouco nesse momento para começar a criar, né? Um modelo diferente das outras agências que eu tinha trabalhado, de culturas estabelecidas de muitos anos, de começar a formar uma cultura, né? Um pensamento. Então, não era um departamento do zero, mas começar a criar uma cultura específica, né? Uniforme de que 6 empresas diferentes que tinham áreas de estratégia. E foi esse trabalho que eu estava fazendo lá até recentemente. Isso é um panorama muito então passando. E, e que eu destaco como pontos mesmo interessantes foi essa possibilidade de começar, né, áreas do zero que foram muito bem sucedidas, ou praticamente do zero, e foram muito bem sucedidas, cresceram sobremaneira. Mas, enfim, com o DNA, um pouco esse DNA que eu posso comentar um pouco como eu procuro colocar nos meus trabalhos todos, mas com esse DNA e linha digital para poder fazer um pouco isso até fala, né? Se eu tive a oportunidade de criar legados, né, nesses momentos. Legal. Legados também se renovam, né? Não são, eles são escritos em pedras e ficam, mas os momentos que eu saía desses lugares era muito claro, muito assim a percepção das pessoas que eu tinha criado um legado. Essa experiência na Dentsu minha foi na Isobar, que hoje é Dentsu, né? Não, é uma dessas agências É, que foi integrada na agência Click Isobar, depois lá no Reino Unido, que hoje é sempre foi parte da, sempre não, depois da Dentsu comprar a, é, a agência Click, aí ficou parte da Dentsu, IDIS, Dentsu Network. Mas o que eu é, quero saber de ti também é isso, porque nesse histórico que você tem da construção do planejamento, desde que não era uma coisa tão percebida nas agências, etc e tal, dessa migração, quais são as habilidades que ainda permanecem hoje, no sentido de que é que eu, por exemplo, a minha experiência lá de 2010, etc e tal, o que ainda é muito utilizado no time de planejamento e o que é novo? Sabe, estou pensando no John Steele, Advertising, Truth and Lies, será? Ainda sim. é fixo, não fixo, né? Porque fixo nada é, mas pensando no que é estável, assim, no mundo de ser planejamento, ser estrategista e o que é novidade. É. É O ciência, boa. que é a essência, né? Vou falar um pouco a essência, eu falar da essência, depois volto um pouquinho para falar um pouco por que que eu considero isso essência, né? A essência é muito sobre você, a curiosidade é meio batida, né? Mas é realmente você ter uma inquietude, né, em resolver problemas. De forma, aí um pouco isso que eu mesmo estou falando um pouco para que continua, caiu aqui meu fone. Depois não sei se vai ter edição aí, essa gravação, vai sair todos esses cacos aí. Mas, porque na verdade, para mim, esses problemas são muitos, infinitos, e nesse tempo todo, né, foram os mais diversos possíveis, né, de tipos de problemas, tipos de indústrias trabalhando, tipos de segmentos trabalhando. Mas, né, o que sempre acho que, na minha opinião, separa um bom planejador não é só resolver problemas, mas resolver problemas de forma que sejam realmente original, no sentido de que, poxa, né, talvez não seja inédito, mas aquela categoria é muito pouco comum esse tipo de abordagem, né, que traga uma visão realmente que não é comum, que é fora do normal. Então, para mim, isso é uma inquietude de sempre. Mas não é só ser, né, o original pelo original. Ele sim tem que estar atrelado ao que se espera de um planejamento, né, que é
né, gerar resultado do cliente, né, ser realmente efetivo, né, sim original, mas que também traga, né, ou ultrapasse o que se espera daquele projeto em si, ou daquela marca em si, se é um projeto de reposicionamento ou outro, mas, né, que ultrapassa essa expectativa do que gerou o job, e também, né, o outro lado que também seja interessante para as pessoas, né, e a só vai ultrapassar a expectativa e se também as pessoas comprarem, né? Para quem que a gente está mirando aquele trabalho, tem que se sentir atraído pela essa proposta, né? Tem que ser essa proposta, tem que ser uma proposta para mover, mudar um comportamento, para mudar uma crença, para gerar um outro tipo de hábito, tem que ser comprado por quem a gente está visando. Então, esses três pilares, para mim, é sempre essencial e sempre vão ficar. Essa busca pelo original, e se não, para não ser um original, a gente vai falar de inteligência artificial. Ela está aí para fazer o que não é original, então está aí. Então, vamos buscar o que é cada vez, sempre buscar esse pensamento, essa pulo do gato mais original, que sim é efetivo e ao mesmo tempo relevante para quem a gente está visando aquele projeto. Então, essas três palavrinhas, originalidade, efetividade e relevância, para mim, me guiaram desde sempre. Desde quando eu comecei a fazer plano de mídia, eu nem sabia o que era planejamento, naquele momento lá. Então, isso, para mim, foi o que me trouxe até aqui e que eu considero essencial também, né? Essa busca. E para isso, sim, você tem que ser curioso, tem que, né, ser realmente inquieto, testar e retestar, não se satisfazer, né? Uma das minhas grandes mantras é que eu sou meu primeiro cliente. Né? No meu primeiro cliente não é nem o atendimento, nem o próprio cliente, nem a equipe. Se eu não estou satisfeito, primeiro, e aí eu fico, quem me conhece sabe que eu fico martelando bastante, até agora sim. Então vamos discutir a partir dessas três hipóteses aqui. Eu também acredito que nunca há um caminho. Né? Eu acho que sim, né, o grande problema é sempre aquele problema que pode mover o mundo, né, mudar realmente a situação de um negócio, uma marca, a gente tem que ser muito claro e preciso para ele. Mas para resolver esses problemas, a gente pode ter três caminhos, quatro caminhos que são originais, relevantes e efetivos. Então, a gente, né, quando eu falo de eu sou meu primeiro cliente, eu quero levantar hipóteses para resolver esse problema. Então, uma, duas, três hipóteses, não sei quantas, depende muito de cada um dos problemas, mas a partir daí, então, que eu busco levar aí para a discussão, né, interna, com a equipe. E, claro, para formar essas hipóteses, não sou eu sozinho sentado lá, né, lá no Olimpo, não Olimpo, lá no oratório, não oratório não, como chama, no oráculo, Tá. no templo do oráculo, e descendo lá, que aqui está as verdades, vamos discutir sobre essas verdades. Não, já é construída junto, mas, né, eu sou insistente, eu sou persistente lá, até chegar, agora a gente tem. Agora a gente tem, a gente pode, né, fechamos entre nós, então vamos levar isso aí para, para mais gente contribuir para essa construção. Como é que você fecha uma hipótese? Vai lá de buscar o insight de categoria, consumidor, depois pensar na key message, ou é o cenário de... Como é que você chega no... Essa é uma hipótese de construção da estratégia, como é que você vai contar para o cliente? Não, a hipótese realmente de solução, né? Porque também um outro mantra meu, e aí foi já continuando, hoje já é bem diferente, né? Mas um momento, né, que tem essa história de, nossa, né, o planejamento não é valorizado pela criação, lá há um tempo atrás, né? Que não. Eu sempre digo assim que ninguém, nem a mídia, nem a criação, para quem a gente trabalha, né, porque a gente trabalha com outros times, eles não precisam de inspiração, eles precisam de respostas inspiradoras. Então, é sobre respostas. Então, é sobre quando, né, quando a gente fala, não importa se o processo muito, né, tem uns facilitadores, encurtadores de caminho, como os 4Cs, né, categoria, consumidor, cultura e companhia, e outras formas de buscar, né, de explorar, né, mas, na verdade, assim, o ser humano por trás que faz diferença, né, o pulo do gato está no cérebro, e aí vai um pouco de preparo mesmo, de quilometragem da pessoa, preparo, barra o talento também, né? Porque o pulo do gato
é a grande diferença no final das contas. E você se treina, isso também não é só talento, né? Assim, poxa, né? Tem gente que nasceu, né, blindado por ter essa capacidade de olhar para toda essa profusão de dados e chegar numa virada para uma solução que realmente tem esses três pilares que eu digo. Também você se treina para isso, né? Com o tempo, você vai passando tanto por tantos problemas, tantos desafios, você vai se treinando. Mas sim, o processo é seguir, né, por aí, né, um processo mental. Mas além dos forcis, assim, até eu divido muito com a equipe, e aí um pouco de que eu fui vendo com o tempo, né, e falando um pouco de mais recentemente, que muitos dos nossos trabalhos, as pessoas, eu já via muito que as pessoas pulavam para a solução, sem antes refletir e realmente batalhar o problema. Então, isso até é um pouco de lógica que eu sigo e passo para as pessoas, que é também um pouco de que eu aprendi, né, estudando e exercitando. É muito simples também. Tem além dos FOSSIS, programas de sites, então tá, mas primeiro, qual que é o pedido do cliente é sobre isso? Qual é o grande problema que está por trás desse desafio que ele nos passou? O que que realmente impede dele aumentar a venda? Que realmente, né, está por trás dele ser percebido como uma marca que ficou para trás e não uma marca que é nova. Que realmente, né, é o grande barreiro, o obstáculo que impede de, sei lá o quê, né, as pessoas não veem valor suficiente nesse produto e achar que ele está caro demais e acaba preferindo uma outra marca um pouco mais barata. Então, o primeiro ponto para mim, a gente descobrir esse grande barreiro, obstáculo mesmo. E a partir daí que eu falo, a partir daí a gente tem. Então tá, se para resolver esses obstáculos, aí eu começo a explorar hipóteses. Porque, sabe, porque aí você pode estar, se esse grande obstáculo, eu posso ir para aí e para lá. Então eu vou entender um pouco, para eu resolver isso, o que que eu tenho que fazer, o que que nós, né, como empresa de comunicação, o que que a gente tem que entregar. Então a partir daí a gente estabelece um pouco o que seria essa tarefa de comunicação. É um pouco o modelo mental que eu falo com a equipe, é um modelo mental que a gente pode usar para a vida, se quiser. Mas não é um processo, nada, é um modelo mental. Né? Então, a gente, né, que, como de maneira de pensar. Se é isso que a gente tem que fazer, né, aí a gente vai pensar no insight. Tá? Se esse é o grande problema. Né? Para resolver esse problema, a comunicação tem que fazer isso. Né? Que cara tem que ter essa comunicação? Né? Qual insight vai guiar essa comunicação que vai atender esses dois lados? Aí, a partir daí, a gente chega na proposta, que daí pode ser, né, a partir desses insights, aí a gente pode chegar a uma, duas, três propostas diferentes. Mas a estrutura parte de um só, senão também fica um pensamento esquizofrênico. Né? Na hora, se a gente realmente não sabe que Opa, problema a gente que a gente tem que resolver, a gente vai pegar várias estradas que tudo bem, são estradas, mas possivelmente não serão as mais efetivas para realmente atender o objetivo que a gente está buscando, que vai deixar o cliente satisfeito e feliz. para profundizar em qual é o problema, né? E daí partir para É, E você falou até do AI e o seu artigo que eu li no B9, no Brainstorm 9, esqueci o nome dele, mas era sobre isso, sobre a o capacidade. Manion Humanium, oh, é do Humanium, premium com o humano sendo premium. O valor premium do humano. ótimo. Para pensar no cliente não só resolvendo tudo, já de estratégia de comunicação de marca, de criação só no chat GPT e nos aplicativos de inteligência artificial, mas também o valor da nossa capacidade, né? E hoje que eu vejo é muita conversa, né? O chat GPT, por exemplo, conversa, não é a solução. Mas como que você vê a inteligência artificial hoje no papel do estrategista? O que que a gente faz? É uma pergunta assim. Eu digo para você que, né, pela curiosidade também, já testei algumas vezes. É, e até eu estava pensando em um outro ponto que eu trago um pouquinho na frente para você aqui também. Mas eu trago agora, que para falar um pouco dessa teste meu. Mas eu fiquei imaginando, a partir da sua apresentação, o que seria sei lá, um Picasso brifando um chat GPT. Vamos fazer Guernica. Como? Né? Como que ele... O surrealismo não existia, então ele fazia assim, vamos pintar, né, um bombardeio
da alemão, uma cidade espanhola, com um toque de realismo. Mas o que é esse realismo? Não tinha, não existia. É, com exagerado, com as emoções. Então, eu fiquei pensando um pouco isso, assim, né, sabe? Às vezes tem vários, né, inteligências artificiais dedicadas à imagem, né, que há um pouco, por isso que a história do humano lá, né, que sempre ainda vai ser um crime. Depois eu falo de onde que surgiu também esse artigo aí. Só tô abrindo tabs e nunca fecho, né? Depois eu falo, nunca falo. Mas, voltando, né, um pouco como, né, as respostas que eu fui exercitando são muito óbvias mesmo, porque o ponto de partida ainda pode ser que melhores, é um ponto de partida do que existe, né, do que já com coleta de referências muito mais ágil, né, do que né, a gente faria a pesquisa, uma pesquisa normal no Google. Então vai lá, coleta, já faz realmente uma peneira muito boa e chega numa proposta mesmo. Eu fiz como curiosidade. Então tá, tem esse desafio aqui, que resposta vem? É um desafio mesmo, por exemplo, era um desafio de mudar hábito. E a resposta devia haver uma resposta bem lógica, mas tudo que já tinha sido feito. E tudo que já tinha sido feito para a categoria. Mas foi um exercício mesmo. E outras vezes também fez. Então, outras vezes outros exercícios também vieram assim. Então, ele realmente, hoje, é muito útil. Não digo que não tem nada a desmerecendo. Mas ainda pode ser que um dia evolua, né, e mude a situação, mas ainda é sobre ter mais eficiência, ganhar mais agilidade, né? Ganhar, né? No caso de direção de arte, você pode acelerar alguns passos, ganhar velocidade, não ter um investimento tão grande, um dispêndio tão grande para dar agência para fazer um layout, vai demandar horas e horas para poder nem o layout vai virar um layout, vai ser um trabalho final, não pode, também pela lei não pode. Mas você quer mostrar uma ideia, ilustrar uma ideia para o cliente, você ganha agilidade e custo para fazer isso de uma forma rápida. Então, isso está sendo usado, estão sendo usados normalmente dentro das agências e assim será. Mesmo lá na Dentsu também tem um conjunto que se chama Playground, que na verdade é um ambiente que centraliza várias AIs. E elas são treinadas para vários propósitos de processo dentro da agência, inclusive processo de planejamento. Análise de concorrência? Então tá aqui, vamos ser rápido. São coisas que vão acelerar o processo, mas aquele pulo do gato ainda a gente não chega. Competidores, né? Estudos sobre isso. Então, estão lá várias AIs que ajudam, já dá uma visão consolidada também sobre isso. Então, isso ajuda muito. Mas o pulo do gato ainda não estamos nesse momento em relação às inteligências artificiais. E por isso, até voltando por que eu chamei de Humanium, foi daí que eu escrevi esse artigo, saiu lá em Brainstorm 9, por causa de um dado também, de uma pesquisa que foi feita com os CMOs, em que eles mencionavam, né, mas tinham dois dados lá que levaram eu a ficar refletindo sobre isso. Primeiro, que eles consideram ainda que nunca a inteligência artificial será capaz de substituir a criatividade humana, é a maioria absoluta, e CMOs do Brasil, do mundo inteiro, inclusive do Brasil. E o outro dado é sim que eles e os consumidores consideram que você vai ser válido pagar um extra, pagar um premium pelo que é feito pelo cérebro humano, não pelo cérebro Entendi. da inteligência artificial. Então, daí que é dessa história do Humania, porque eu fiquei refletindo, o que seria esse mundo, né, em que realmente, né, porque esse mundo em que tem um valor, né, porque eu me veio logo de imediato, a partir desse dado, veio na ideia, na minha cabeça, a Revolução Industrial. E foi o momento que as máquinas, né, começaram a substituir o artesanal, o trabalho feito pela mão do homem. Agora as máquinas vão substituir o trabalho feito pelo cérebro. Mas com o tempo, né, tem a escala, o ganho todo da Revolução Industrial, mas o artesanal cada vez, né, virou um luxo, virou um premium, né, hoje. Né, as padarias estão aí, só para exemplos da atualidade. Então tem esse lado também, sabe? Então, versus, né, a gente tem na revolução do humano, né, do cérebro humano, né, que é o feito pelo humano versus o feito pela AI, né, feito pelo cérebro humano, pode ser que ganhe um valor. E aí eu comecei a especular como muda o modelo de negócios das agências a partir daí. Né? Então, por exemplo, as agências boutiques, aquelas que não, vão abolirem
a inteligência artificial do seu dia a dia, aqui é 100% humano, né? E por isso eu cobro mais, eu sou uma boutique. Então, foi a partir daí desses dados que eu comecei a especular como seria o mundo a partir daí. Mas hoje, como eu digo, eles são ainda muito eficientes, né? Ajudam realmente a agilizar e baratear o processo de custos internos. Sim. Mas pulo do gato ainda estamos devendo. Bom demais te ouvir, lapidar minhas habilidades, primeiro em fazer as perguntas de uma maneira que não sejam cinco de uma vez, mas muito bom de pensar nos três pilares, de pensar na habilidade técnica, para pensar primeiro em definir qual é o problema que a gente está tentando resolver, pensar nas hipóteses, e aí ir atrás dos insights de categoria, de consumidor, da companhia, de cultura, etc. e tal. É bom demais te ouvir. Isso, Obrigado. isso aí. E é por nada. E só de novo, para ficar com a mensagem final, nunca, se você não está satisfeito, não leve adiante. Não leve adiante. Primeiro, isso são possíveis respostas bacanas para isso aqui. Então, aí vamos lá. Se não, a gente trabalha muito, muito, né? E tem tempo para tudo. Mas eu sei que isso é duro, mas isso que vai te destacar versus todos os outros que estão aí no mercado competindo com você. Então, nunca fique satisfeito. Você é seu primeiro cliente. Incrível. Obrigado demais.